E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é comentar o excelente modelo de redação do PPL do ano passado, 2024, sobre valorização da cultura de periferia no Brasil, ok? Esse é um tema que, naturalmente, como a valorização da cultura africana afetaria diretamente o perfil de aluno que eu trabalho, predominantemente cara de escola pública, que, embora consuma arte de periferia, nem que seja o funk, por exemplo, não conseguiria talvez articular isso por não estar consciente dessas relações, como também teve dificuldade na redação da valorização da cultura africana. Então vamos dar uma desdobrada nesses assuntos, compartilhando aqui imediatamente o modelo dessa redação, que é oriundo do meu prática de provas, mas nesse caso, curiosamente, não do prática de provas de redação, mas prática de prova de linguagens, em que eu também tenho um perfil de aluno mais veterano. Veterano não é um cara velho de barbas brancas que está fazendo vestibular há décadas, mas o cara que já fez um vestibular valendão, assim, valendo muito. Aham. Já tem conhecimento do conteúdo, que vem para articular a questão prática, que vem para discutir detalhes e detalhes mais complexos. E a gente vai ver que essa redação tem essa peculiaridade. Essa moça, embora ela faça o prática de linguagens, ela é regular nas orações. Há 2 anos ela é minha aluna, não falha uma, já teve resultados interessantes e hoje ela vai matar a pau. Tá? Já começa com os repertórios, que são todos muito certeiramente periféricos e de qualidade. Por exemplo, ela começa dizendo, introdução, o livro Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, lançado em 1960, foi uma das primeiras obras a retratar o cotidiano e subjetividade da família periférica brasileira e alcançou significativo sucesso justamente por ser uma abordagem inédita. Alguns detalhes. Tudo que ela disse é verdadeiro. A Carolina foi bastante famosa na década de 60, depois meio que sumiu, né? Quando eu fiz letras, por exemplo, décadas de 80 e 90, a Carolina não era um marco, nem ouvi falar da Carolina, para ter uma noção, isso que eu fiz URGS, que a gente considera um curso top. Então ela teve um apagamento, como a própria redação da URGS diria. Ah, na linha 2 eu curti muito que ela falou sobre o cotidiano e a subjetividade. Especialmente a subjetividade, porque a ideia aqui é mostrar que essas pessoas são gente. Subjetividade é colocar os sentimentos e o protagonismo dessas pessoas em evidência, coisa que na década de 60 não era bem comum. Dificilmente tu vai ver o pobre sendo protagonista, e ainda mais no caso da Maria Carolina de Jesus, ou Carolina Maria de Jesus, o pobre sendo o autor. Então é muito significativo como exemplo de arte periférica. Ela vai entrar nessa questão de arte periférica predominantemente pela literatura, tá? Ah, Dessa perspectiva histórica, é relevante refletir acerca dos desafios para a valorização de arte de periferia no Brasil, visto que, diferentemente da década de 60, hoje essas manifestações não são percebidas como algo exótico, importante e interessante, e sim como fatores que ameaçam a estrutura seletiva vigente. Isso é interessante que ela diz, né? Muitas vezes, muitos desses autores que vão abordar os periféricos, que ou são periféricos, ou abordam os periféricos, correm o risco de censura. Não estou exagerando, vocês lembram que recentemente rolou um vídeo ridículo aí de uma vereadora em Santa Catarina que queria proibir Jorge Amado, que seria um autor, novo autor comunista no Brasil. Coitado, do cara veio lá na década de 30. E todo mundo lembra da escandalosa perseguição que o Jefferson Tenório teve no seu livro O Avesso da Pele. Então, só se o Jefferson Tenório efetivamente foi proibido de ser circulado em alguns estados, que depois o STF acabou revertendo, por indícios de pornografia nos seus livros. É muito difícil eu acreditar que isso não é uma perseguição seletiva, não é verdade? Contra pobres e negros, respectivamente. Então, o D1 dela tá, a introdução, perdão, absolutamente perfeita. Vamos ver o D1 agora, onde a gente espera que ela dê causas sobre essas relações. Por que que isso acontece, tá? De início, é preciso destacar que a desigualdade social influencia enormemente a questão da apreciação cultural, uma vez que o fazer artístico é a representação máxima do dia a dia. Aí teve um erro de ortografia ali, né? Do dia a dia do indivíduo que a reproduz. E muitas vezes pensar em posições econômicas privilegiadas, pessoas em posições econômicas privilegiadas, não querem ser confrontadas com a realidade de outros cotidianos. A manutenção desse funcionamento, por sua vez, se dá pela perpetuação de uma rígida hierarquia social. Vou parar aqui na rígida hierarquia para te lembrar. É muito o caso do indivíduo de escola privada, o meu perfil de aluno, que de repente não tem contato com essa realidade, vai conhecer.
pela primeira vez a pobreza, lendo a Carolina, lendo o Tenório, lendo sobretudo, cara, que é leitura obrigatória, como o Tenório também, mas o Faleiro, que aborda mais a questão social do que o Tenório, né, que aborda mais a questão racial. Ambos trocam essas temáticas, né? Mas é aí que tu vê o dia a dia dessas pessoas, porque tu nunca conviveu com elas. Eu brinco muito que o nosso aluno vive numa bolha, ainda mais aqui em Porto Alegre, em que parece que ele mora em Orlando, entendeu? Parece que a gente está na Flórida. Inclusive, alguns apoiam bastante o Trump por causa disso. eh, Sem perceber que a gente também está perdendo algumas coisas aí. Então, fatalmente, há uma descoberta, ainda mais em Porto Alegre, que é a cidade onde a pirâmide social é um pouco invertida, é a cidade capital brasileira onde mais a gente tem pessoas de classe alta dentro da pirâmide, proporcionalmente, é claro, não em quantidade. Então a gente tem uma visão distorcida dessa realidade do pobre, como se ele não fosse a maioria. É como se o pobre fosse justamente uma pequena minoria que incomoda, então essa cultura não interessasse. Não? A gente diz, inclusive, que tem muitas perguntas que são o Enem para a escola privada. Perguntar sobre inteligência artificial no Enem é uma coisa absurda. O Enem é isso aqui que nós estamos dando agora, do qual às vezes o aluno não tem uma aproximação, entendeu? Então, por enquanto, está muito legal o que ela está dizendo aqui, porque não interessa divulgar essa cultura, porque essas pessoas não interessam. Lembra de uma expressão que a Urix também gosta? Elas são invisibilizadas, correto? Sua cultura não deveria ser divulgada. E depois ela menciona a Lília Guerra, que apresenta no seu livro Perifobia, no qual os personagens têm plena consciência de que são próximos dos preconceitos por conta do local onde viveram e da versão que a presença delas, enquanto periféricos, causa uma população mais abastada. Top. Cruel, mas top. Primeiro, Líder Guerra é genial. Esse livro, Perifobia, o nome, Perifobia, Fobia da Periferia, é um achadaço incrível, assim, de denúncia do preconceito. E a própria presença dessas pessoas efetivamente causa aversão e preconceito. Lembramos em várias outras relações já dissemos isso. Essas pessoas não circulam em muitos meios, são impedidas, porque é difícil tu disfarçar a condição social delas pela cor, pela vestimenta, pelos modos, tu entendeu? Então, essas pessoas têm consciência disso. E o livro da Lilian retrata essa realidade, a dificuldade do distanciamento entre classes sociais do Brasil, as diferenças entre posições que são altamente hierárquicas. Muito top, o outro repertório na mosca, né? Pois ela diz, nesse sentido sociológico, a desvalorização da arte centralizada ocorre porque há uma minoria social que antagoniza, uma maioria social que antagoniza e marginaliza os indivíduos que se opõem a um fazer estético já consagrado e focado unilateralmente no panorama hegemônico. É uma minoria social ali, né? Talvez ela quis dizer uma minoria que é hegemônica, mas não é uma maioria, entendeu? Eles são hegemônicos como poder, mas não em quantidade, então não dá para dizer maioria. Aí até meio que passou batido do corretor, talvez ele não tenha entendido, mas essa minoria oprime as manifestações culturais que tentam se bater contra esse fazer artístico consagrado. Ok? Perfeita. E a ideia da resistência à desigualdade, do preconceito à questão social é a causa. O que a gente espera agora? As consequências que isso vai gerar. Eu posso ter consequências para várias classes sociais diferentes. Ela vai abordar consequências, tanto que ela já começa com o por conseguinte ali. Por conseguinte, a hostilidade de parte dos cidadãos acarreta o processo demagógico atualmente observado e marcado pela tentativa de suprimir manifestações culturais polarizadas, as periféricas. Isto é, uma seção de eleitores considera, uma parte dos eleitores considera os artistas e ou expressões periféricas um incômodo e uma intromissão. E os políticos, visando a continuidade de seus cargos, adotam medidas excludentes. Eleitores ali, ela devia ter feito uma conexãozinha um pouquinho melhor, aí eu descontei com efeitos de clareza, né? E cidadãos poderosos são cidadãos que votam e influenciam os outros. Então, esses cidadãos preconceituosos, na posição de eleitores, vão influenciar os políticos para que eles tenham ah, posições de resistência, posições excludentes contra essas manifestações culturais. Para exemplificar essa situação, é possível estar aqui em 2025 e ela vem com um exemplo sólido, um outro repertório diferente e fortíssimo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, impediu a realização da festa literária dos editores independentes na Praça das Artes, alegando que o evento demonstra um viés ideológico negativo. Vai se saber o que é isso, né? E quem é o Ricardo Nunes para dizer que um viés ideológico é positivo ou negativo, né?
Se as pessoas não fossem periféricas, não fossem negras, se a manifestação fosse proporcionalmente aqui em Porto Alegre, por exemplo, no Parcão, dificilmente haveria esse viés ideológico negativo, né? Dificilmente o Melo proibiria. Assim infere-se que há, porque são as pessoas poderosas que estão ali. E isso é independente de partido, tu entendeu? Independente da questão política. Ah, quem manda sempre tem mais direito. Infere-se que é um movimento político que, com o apoio da parcela populacional intolerante, aquela, na realidade, minoria social e poderosa, almeja desarticular festividades que exaltam a cultura das minorias sociais. Então, ela está dizendo minorias sociais, é isso que ela quer dizer, né? Eu não arriscaria usar muito essa nomenclatura. Aí ela está usando minoria com o conceito de ah, acesso a direitos, entendeu? O conceito do Enem, mas fica um pouco ambíguo, tá? São maiorias sociais com menos direitos, mas dá para entender, tá tudo bem, tranquilo, mas evita, tá? Logo, com o objetivo, chegamos à intervenção agora, consequências muito bem sucedidas. E ela não mencionou aqui, mas a gente está num ritmo de círculo vicioso. Então, essas pessoas reprimem, elas reprimem, e, consequentemente, elas mesmas não aproveitam e está gerado círculo vicioso. Logo, logo, com o objetivo de promover a valorização da arte da periferia, aí vem os elementos da intervenção. Cabe ao Ministério da Educação, a gente, primeiro, formular um plano de ensino, ação, segundo, que propicie um contato multicultural entre os alunos de faixas de renda díspares, com palestras e apresentações de artistas periféricos que reúnam estudantes em teatros ou galerias. Detalhamentão, correto? Já tem agente ação de detalhamento. Essa ação deve ser realizada por meio de uma política pública educacional, meio, com a pretensão, aí já é a finalidade, não precisa dizer que é a fim de, para ser finalidade, dá para ver, né? Com a pretensão de uma maior integração entre os jovens, com a pretensão de que uma maior integração possibilite a erradicação do preconceito, quanto a manifestações plurifacetadas e no futuro a eleição de políticos inclusivos. Essa parte dos políticos aí, né, já geraria outro círculo vicioso, mas eu curti muito a redação, então muito de parabéns à moça aí, compreensão absolutamente completa daquilo que o Enem quer, da perspectiva do tema e perfeita escolha de repertórios, ok? Merece um 980. Mas não deu 1000, né? Deu na trave, mas 980 também é legal. Aí, valeu, um abraço.